Olá, pessoal. Vamos ver então se vai dar certo o vídeo. Acredito que sim. E eu tô aqui então para explicar para vocês o plano de ensino. Alguns que já estão fazendo essa disciplina estão no segundo, terceiro semestre ou mesmo formando, que nem o Davi, vão saber o que é o plano de ensino, né? E daí ajudam a colaborar com os colegas, né? Então, gente, primeiro, né, a gente precisa entender que plano de aula, aquilo que vocês aprenderam há um tempo atrás e que a gente fez as práticas e tal, o plano de aula ele tem uma característica de ser ou de 45 minutos ou de 50 minutos, e ele vai ser de uma aula mesmo, né? O que significa isso? Que para você dar essas aulas, você precisa de um planejamento maior, que a gente chama ou de planejamento geral ou de planejamento de ensino, plano de ensino, tá? Plano geral ou plano de ensino. Plano de ensino muitas vezes no espaço formal, né? Ou seja, para as escolas. E plano geral, vocês vão ver que no estágio da saúde, talvez do lazer, de treinamento, eles utilizam mais essa nomenclatura, tá? Para vocês entenderem. Mas ninguém faz um plano de aula se não tiver um planejamento geral antes. Então, professores que vão começar a aula, por exemplo, no início do ano, sejam efetivos, as CTs e tal, o que vai acontecer? A orientação pedagógica, a gestão, vai pedir um planejamento anual, né? E esse planejamento anual, ele vai ter várias etapas. Tu vai dizer o que tu vai trabalhar no primeiro trimestre, tu vai dizer o que tu vai trabalhar no segundo trimestre, o que tu vai trabalhar no terceiro e assim por diante. O município tem um modelo de plano geral, o estado tem um outro modelo de plano geral, ou seja, por exemplo, no estado você divide por trimestre o teu planejamento geral. Do município você divide geralmente por bimestre, tá? Neste caso aqui eu vou explicar para vocês como que vai ser o nosso, tá? Porque o nosso plano geral, ele precisa ter 3 meses, tá? Não esqueçam disso. Nosso plano geral precisa ter 3 meses. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é ler a BNCC e saber da lei. Ou seja, se eu quero fazer um plano geral para a educação infantil, eu sei que são 2 aulas por semana. Se são 2 aulas por semana, quantas aulas eu vou ter que planejar por mês? Né? Eu vou ter que planejar 2, 4, 6, 8. Quantas aulas eu vou ter em 3 meses? 24 aulas, tá? Então, o que isso significa? O ensino médio é a mesma coisa. No ensino médio, vocês vão ter 2 aulas semanais também. Vocês vão se programar com 2 aulas. Então, 2 aulas também vão ser 24 aulas, tá? Ah, não, eu quero fazer um planejamento para os anos iniciais, para os anos finais. Então, são 3 aulas semanais. Se são 3 aulas semanais, nós temos 12 aulas no mês. Se nós temos 12 aulas no mês, o plano geral de vocês vai ser equivalente para 36 aulas. Não se desesperem que vocês não vão escrever as 36 aulas, por isso que ele é um plano geral. Ele fala de uma forma geral o que tu vai trabalhar em cada etapa, tá? Então, vamos lá. Se vocês vão acompanhar o modelo, a primeira parte que nós temos no modelo do plano geral é bem em cima o objetivo geral. Tem assim, objetivo geral. Vocês vão ver ali que tá disciplina, estágio, tá escrito como estágio obrigatório, porque esse é o mesmo plano, porque como eu já expliquei para vocês, a abordagem, a disciplina de abordagem, ela prepara vocês para os estágios, né? Então, por isso que a gente já coloca estágio lá, porque esse modelo do plano de ensino vocês já vão usar no próximo semestre, por exemplo, quando vocês fizerem lazer e recreação, tá? Então, por isso que eu já deixei ali como disciplina estágio, ali vocês não precisam preencher nada, a não ser o nível de ensino modalidade ano que tá lá, que é o quê? 5º ano dos anos iniciais, 8º ano dos anos finais, 2º ano do ensino médio, educação infantil berçário ou maternal, por isso que eu falei para vocês novamente que é tão importante ler a BNCC. Cuidem para não ir para IA, cuidem para não ir para o Google, isso é muito fácil de identificar e eu não vou avaliar, aliás, eu não vou considerar se vocês utilizarem IA, tá? Vocês precisam compreender, né, a BNCC.
Professora, mas eu tenho que fazer no plano geral, né? Ou plano de ensino, seja para a escola, neste momento nós vamos determinar para a escola, tá? Que vai ficar mais fácil, porque senão vocês vão ter dificuldade de compreender isso. Mas, como eu já expliquei em outro momento para vocês, unidades temáticas é a nomenclatura utilizada para os conteúdos a serem trabalhados dos anos iniciais até o ensino médio. Na educação infantil são campos de experiência, então quem escolheu a educação infantil tem que se preocupar com essa condição. E aí, para os campos de experiência, são 5 da educação infantil, que é um pouco diferente, mas também tem lá na BNCC. Anos iniciais e finais vai depender, mas os anos iniciais, por exemplo, tem alguns anos que não tem esporte, né? Muda um pouquinho. Então, a primeira coisa que vocês precisam pensar é o conteúdo e a unidade temática da qual vocês vão fazer, se ela realmente está de acordo com o ano que vocês estão escolhendo, a modalidade de ensino que vocês estão escolhendo. O que eu quero dizer com isso? Quais são as unidades temáticas que estão lá na BNCC? Brincadeiras e jogos, ou jogos e brincadeiras, ginástica, esporte, lutas, dança, esportes de aventura, tá? Então, isso são unidades temáticas, ou seja, são os conteúdos que eu preciso usar para aprender algo, que pode ser especificamente o conteúdo ou pode ser além do conteúdo, que é importante ressaltar quando se trata das abordagens, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós entendemos é que o plano geral é a mesma coisa que plano de ensino. A segunda coisa, que o plano geral e o plano de ensino, ele pode ser trimestral, ele pode ser semestral, ele pode ser anual, ele pode ser bimestral, mas que vocês irão fazer um plano geral de 3 meses, tá? Esse é o segundo item. O terceiro item é que vocês vão pensar em qual modalidade de ensino vocês querem desenvolver isso. Então, vocês vão escolher se é o primeiro ano dos anos iniciais, se é o segundo, e aí eu sugiro primeiro ler essas partes da BNCC para depois decidir em qual modalidade vocês gostariam de produzir esse plano de ensino. Ou seja, essa aqui é uma tarefa como se vocês fossem dar aula. Eu estou indo para a escola dar aula e eu preciso saber que planejamento eu vou ter em 3 meses, tá? E aí vocês vão preencher o nível de ensino, modalidade, não esqueçam, tá? E depois disso, o objetivo geral. Aí começa a complicar, né? Mas vamos tentar não complicar tanto assim. O objetivo geral, gente, é verbo no infinitivo, né? Eu já conversei várias vezes com vocês sobre isso. Então, compreender, desenvolver, adquirir, construir, todos esses verbos. Não pode ser construção, não pode ser desenvolvimento, não pode estar conjugado. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o objetivo geral, tá? E aí, se tratando do objetivo geral, lembrem sobre o que é um objetivo de aprendizagem. Qual que era a diferença entre um objetivo de aprendizagem e um objetivo do professor? Por exemplo, eu vou dizer que eu quero compreender o desenvolvimento, eu quero compreender o desenvolvimento da coordenação motora, etc. Vou pensar aqui na parte biológica, né? E também do sujeito, dos meus alunos de forma integral. Esse é um objetivo do professor. É o que eu quero quando eu faço uma oferta para os meus alunos. Agora, um objetivo de aprendizagem, ele tem a ver com o que o aluno vai aprender. Qual é o teu objetivo? Que o aluno aprenda. Então, desenvolver de forma integral a formação quanto aos esportes coletivos e o atletismo, por exemplo, né? Ou aprender, deixa eu ver, desenvolver ou compreender, pode ser, compreender as modalidades dos esportes coletivos hegemônicos, pensando na formação do sujeito de forma integral, né? Humana, é interessante, né? Mas tem que pensar também se vocês vão dar conta disso depois, ofertando as unidades, que é a próxima etapa que eu vou passar para vocês, tá?
Eu vou tentar pegar alguns modelos de plano de ensino de alguns alunos para também ajudar vocês, tá? Mas essa é a primeira coisa. O objetivo, então, geral do plano geral, ele fala de uma forma geral o que vocês querem desenvolver, tá? Então, se vocês querem os esportes coletivos, não, eu quero... eles é para um aprender, né? Então, assim, desenvolver a expressão corporal a partir das práticas de dança e lutas, né? Ou só das danças do folclore, ou não, eu quero que eles desenvolvam, né? Então, a escrita vai ser desenvolver a expressão corporal a partir das ginásticas rítmica, artística e acrobática, né? Então, isso é um objetivo, ou seja, se esse é o meu objetivo geral, como que vão ser minhas unidades, né? Que é uma etapa que vocês vão preencher logo abaixo nas colunas, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. Objetivo, primeiro, o plano geral, neste caso é de 3 meses, vocês vão calcular a quantidade de aulas, que eu vou explicar. Depois, vocês vão produzir um plano geral, vocês vão decidir qual é a modalidade de ensino que vocês pensam em trabalhar. E depois tem a justificativa do plano geral. Vocês vão ver, justificar a proposta do estágio considerando o campo de atuação, a temática, a modalidade. Neste caso, vocês não têm o estágio, mas vocês vão justificar igual. Vocês vão justificar, por exemplo, se o objetivo é desenvolver a expressão corporal a partir da ginástica rítmica, artística e acrobática, a primeira coisa que eu preciso justificar aqui na justificativa é falar sobre a ginástica. A importância da ginástica para um determinado público, que neste caso é aquele que tu escolheu. Então, eu vou olhar na BNCC, poxa, ginástica tem para que modalidade, para que ano? Ginástica acrobática, artística e rítmica, ela é no 8º ano dos anos finais. Então, o que eu vou fazer na justificativa? Eu vou falar sobre a importância da ginástica para as crianças e adolescentes, o que ela pode desenvolver, o que através dela pode ser um desenvolvimento a mais, né? Por exemplo, de formação de autonomia, de emancipação, de formação de não só da expressão corporal, mas de ritmo, relação com o mundo, a socialização, a coletividade e assim por diante, né? Então, vocês vão justificar a partir do conteúdo que vocês escolheram, então da unidade temática que vocês escolheram, que pode ser 1 ou 2 no máximo, né? Porque a gente não vai trabalhar mais do que isso em 3 meses. Vocês vão justificar a partir do público, então dos sujeitos com quais vocês vão trabalhar. Então, vocês vão justificar se é no 5º ano, se é no 8º, se é no ensino médio. Por exemplo, se eu quero trabalhar os esportes não hegemônicos no ensino médio, eu quero que eles desenvolvam criticidade e compreensão sobre as diferentes culturas a partir dos esportes hegemônicos. Esse é um objetivo bom para o ensino médio, né? Então, eu vou justificar o que são esportes hegemônicos, quais são os esportes hegemônicos aqui, né? Quando se trata de Brasil e quando se trata de Santa Catarina. Depois disso, eu vou falar sobre o público do ensino médio, então o adolescente, que é um momento que ele toma muitas decisões, que ele precisa tomar decisão, então isso pode ajudar, né? As regras do esporte, mas não só as regras do esporte, mas a relação do coletivo, da socialização, de compreender as estratégias de jogo, as tomadas de decisão que a gente precisa dentro do esporte. Eu tô justificando por causa disso, né? Então, vocês vão justificar a partir do tema, da unidade temática que vocês escolherem, vocês vão justificar a partir dessa idade, dos anos, que está relacionado a isso. E o terceiro ponto da justificativa, então, precisam ser pelo menos 3 parágrafos, é a partir da abordagem que tu quer desenvolver isso. Então, se é uma abordagem desenvolvimentista, você vai trabalhar o quê? Coordenação motora, espaço temporal e etc, né? Eu tô na educação infantil, quero desenvolver na psicomotricidade, são características da psicomotricidade. Eu quero desenvolver, que daí eu penso que é o importante dentro de uma abordagem crítico-emancipatória ou superadora, então, a tua terceiro parágrafo de justificativa tem que ser que a partir das abordagens que tu pensas em desenvolver com eles, né, as metodologias a partir de determinadas abordagens, elas estão vinculadas a um desenvolvimento do sujeito de forma integral, autônoma e taraná e nananá, tá?
Isso é a justificativa. A partir disso, gente, o tema vocês podem nesse momento deixar em branco, tá? Não precisa colocar. E aí tem objetivos de aprendizagem. Como vocês vão fazer esses objetivos de aprendizagem? Primeiro, lembrando, é sempre para o aluno, né? E nós vamos decidir 2 ou 3 objetivos para cada unidade, tá? Que a unidade é logo a coluna em seguida, que diz unidades temáticas e habilidades e competências. É nessa mesma coluna, ou seja, dando o exemplo dos esportes hegemônicos no ensino médio, eu quero trabalhar na unidade 1, vamos supor, a história e as relações socioculturais dos esportes hegemônicos do Brasil. Essa é a minha primeira unidade. A segunda unidade, por exemplo, que eu poderia construir a partir disso, seria o conhecimento de jogos e brincadeiras a partir dos esportes hegemônicos, então de uma forma pré-desportiva. Né? Então eu ia colocar o quê? Qual que é a minha unidade 1? Esportes hegemônicos, 2 pontos, a história e as questões socioculturais. A unidade 2 é esportes hegemônicos, 2 pontos, a possibilidade de jogos, não possibilidade, jogos e construção de novas regras. Né? A unidade 3 é esportes hegemônicos, 2 pontos, as regras, as principais regras e construção a partir do jogo. É uma unidade 3. E, gente, assim, ó, vocês vão fazer de 3 a 5 unidades no máximo, tá? Olhem, pensem agora na condição sobre a relação que uma unidade pode ter com a outra. Ah, poxa, eu vou discutir a história, eu vou discutir as questões socioculturais, por que ele é hegemônico, a relação dos patrocínios, como o esporte pode se tornar um espetáculo, como ele é vinculado ao marketing. Eu tô pensando aqui em como eu vou materializar cada plano de aula depois, vamos supor. Na unidade 2, poxa, que legal, eu vou fazer jogos a partir dos esportes hegemônicos. Então, poxa, dentro do voleibol eu vou fazer um vôlei sol, eu vou trabalhar com o voleibol sentado, eu vou trabalhar com várias maneiras, né? E depois eu vou trabalhar com uma parte do futsal, outra parte do basquete, o handebol eu vou fazer os 10 passes, estou materializando, tá, o que eu vou fazer nos planos de aula. Mas isso não vem aqui nas unidades é só o título de cada uma. E as habilidades e competências que tem lá na BNCC. Para cada unidade temática tem várias habilidades e competências, daí vocês precisam buscar e colocar aqui. Aqui vocês vão botar só os códigos, vocês não precisam botar as escritas das habilidades e competências. Cada habilidade tem código, tá? Na BNCC. E aí vocês só precisam colocar o código, tá? Então, vamos supor, vocês têm no mínimo tem que ser 3 unidades. No máximo 5 unidades, tá? E vocês vão colocar, como eu falei para vocês vão escolher. Vamos supor que eu escolhi a unidade 1, ginástica. E na unidade 1 eu vou trabalhar ginástica acrobática. Na unidade 2, na unidade 1 eu vou trabalhar a história de todas as ginásticas. Na unidade 2, eu vou trabalhar a ginástica acrobática. Na unidade 3, a ginástica rítmica. E na unidade 4, a ginástica artística. E na unidade 5, uma noção de todas as ginásticas de forma conjunta. Vamos supor, tá? Você pode dividir assim? Pode dividir assim. Ah, eu quero trabalhar com atletismo. Então, você também pode... eu vou trabalhar na primeira unidade toda a história do atletismo e as questões socioculturais. Na unidade 2, eu posso trabalhar com só as provas de atletismo quando se trata de salto, depois quando se trata de arremesso, depois quando se trata de lançamento e assim por diante, tá? Então, vocês vão decidir isso. Lutas é a mesma coisa. Eu posso dividir por tipos de lutas, eu posso dividir por tipos de formações das lutas. Isso vai ser toda uma decisão de vocês, tá? Enfim, vocês terminaram as unidades de vocês, tá? Aí vocês vão pensar em que objetivos de aprendizagem podem ser construídos a partir da unidade. Cada unidade precisa ter de 2 a 3 objetivos de aprendizagem. Ou seja, se a minha unidade 1, por exemplo, foi as questões socioculturais dos esportes hegemônicos, o meu objetivo de aprendizagem, 2 ou 3 objetivos de aprendizagem, primeiro pode ser aprender
as questões socioculturais do esporte hegemônico tal e tal. Depois, é sempre o objetivo também deles, né? Então, o 2 pode ser desenvolver práticas de esportes hegemônicos. O terceiro objetivo de aprendizagem pode ser construir cartazes, folder dos esportes hegemônicos, depende daquilo que vocês pensam que vocês vão fazer num plano de aula. E aí, esses objetivos, 2 ou 3 objetivos de aprendizagem por unidade, eles têm que estar relacionados à unidade, tá? Aquilo que vocês têm como título da unidade. Ok até aqui? Pensamos sobre o objetivo geral, sobre a justificativa, sobre os objetivos de aprendizagem e depois das unidades. Eu sugiro sempre, tem 3 objetivos de aprendizagem, uma unidade, onde que você colocou lá o nome, as habilidades e as competências em código. Faz um traço embaixo. Aí depois começa a unidade 2, outro traço, a unidade 3, outro traço, para ficar certinho objetivos de aprendizagem por unidade, por carga horária, por estratégias, por instrumentos e critérios. Por que eu digo isso? Porque senão às vezes fica bagunçado, tu vai ter que escrever muito nas estratégias e daí a unidade fica lá em cima, a estratégia fica lá embaixo, mas eu também consigo entender se eu for ler, mas fica mais organizado, tá? Entendemos o que precisa e o que é objetivos de aprendizagem. A partir disso, a unidade, né? Aí a carga horária, olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês, eu dividi em 3 ou 4 unidades. Minha aula é para o ensino médio. Então, para essa primeira unidade, quantas aulas eu vou querer? 3, 4, então são 2 semanas. Então, eu vou colocar aqui na carga horária que são 4 aulas. Na unidade 2, eu vou colocar o seguinte, eu quero trabalhar com jogos com eles, de vários esportes. Poxa, eu acho que eu preciso de bem mais aulas. Então, eu vou colocar 10 aulas. São 5 semanas, eu acho que é muito. Então, eu vou botar 8 para essa unidade. Ok? Eu coloco 8 aulas, que eu sei que são o quê? 4 semanas, né? Então, eu tô trabalhando um mês a unidade 2. E eu trabalhei 2 semanas a primeira unidade, certo? Então, eu já tenho agora 12 aulas relacionando a unidade 1 e a unidade 2. A unidade 3 é entender as próprias regras dos esportes hegemônicos e tal. Então, eu quero mais umas 6 ou 8 aulas. Então, eu vou fazer umas 6 ou 8 aulas, né? Que vai dar, então, as 18 aulas ou 20 aulas. Eu quero fechar ao final com aulas assim, assim, assado, falando da história, fazendo feedback, fazendo uma redação. Eu preciso de mais 4 aulas. Fechei o quê? As 24 aulas que eu preciso desenvolver para 3 meses. Lembra que eu falei? 2 aulas por semana. Lembrem que nos anos iniciais e finais são 3 aulas por semana, tá? Então, vocês vão colocar carga horária dividida por cada... precisa ser igual, a unidade 1 precisa de 4, então a unidade 2 não. Vocês têm que pensar na materialização dos planos de aula. Então, a partir disso, qual é a quantidade de aulas em cada unidade? Eu vou colocar uma aula só para a unidade 1. Também tá errado, porque daí ela não se forma uma unidade. Unidade significa que dentro da unidade temática, que é o conteúdo, você vai trabalhar 2 ou 3 ou 4 aulas, senão ele é um plano de aula, tá? Terminei a carga horária, eu tenho as estratégias. Então, para a unidade 1, quais são as estratégias que eu vou utilizar? Você vai colocar e descrever cada brincadeira? Não, isso é os procedimentos metodológicos do plano de aula. Então, aqui nas estratégias, tu vai colocar em itens, de forma curta, né, objetiva, as etapas que tu vais fazer nessa unidade. Então, por exemplo, eu faria o quê? Diálogo com todos os alunos e reconhecimento das características principais. Um outro item, desenvolvimento e discussão de aula expositiva sobre os esportes hegemônicos. 3, instrumentos de avaliação e aplicação com cartazes, né? 4, e vai ter itens, 4, 5 itens, e o último item vai ser feedback sobre as 4 aulas desenvolvidas, né? Isso são as estratégias.
Vamos supor as estratégias da unidade 2, também diálogo e conversação sobre o que vai ser desenvolvido nessa unidade. Aí depois, desenvolvimento das práticas dos principais esportes hegemônicos. Aí, um outro item vai ser práticas ofertadas. Aí vocês só vão colocar o nome das práticas. Essa é a diferença principal do plano de aula. Tu não escreve como tu vai fazer a aula. Tu só coloca aqui os nomes. Por exemplo, na unidade 2, eu falei que eu vou fazer 8 aulas. Então, eu vou colocar aqui em itens. Eu vou colocar em itens aqui. Aula 1 brincadeira dos 10 passes. Aula 2, tal. Tu não precisa nem colocar aula 1, aula 2. Só colocar 8 a 10, 12 atividades que você iria realizar naquela unidade 2. Só o nome, não a descrição da atividade, só o nome da atividade, tá? Instrumentos e critérios. Os instrumentos, por exemplo, os instrumentos que vocês vão utilizar é aula prática, pode ser aula expositiva também, pode ser um seminário também, pode ser prova também, depende de cada um, né? Mas os instrumentos são esses. É aula prática, provavelmente vocês vão ter, seja na unidade 2, 3 ou 4 mesmo, que vocês talvez não tenham na unidade 1, tá? Os critérios participação na aula, conhecimento dos esportes hegemônicos, desenvolvimento de algumas características de valores a partir dos esportes hegemônicos. Então, poxa, ele socializou, ele cooperou, ele entendeu a importância do pertencimento, do acolhimento com o colega, a relação da importância, por exemplo, da convivência com o outro. Então, eu tenho isso também como critério. Então, pode ser a participação, pode ser o desenvolvimento da própria atividade, pode ser o desenvolvimento desses outros valores. Isso são critérios. O que eu quero dizer? Instrumentos, provavelmente em todas as unidades vai ser parecido. Então, vocês não precisam colocar para cada unidade se não for diferente. Os critérios, a mesma coisa. Se existem critérios diferentes dependendo da unidade, vocês só podem até... professora, eu posso repetir o critério? Eu posso repetir o critério, não tem problema. Para a unidade 2. Na unidade 2 eu tenho os mesmos critérios menos isso. Na unidade 3 eu tenho os mesmos critérios, mas eu incluo isso. Não tem problema, tá? Qualquer coisa, vocês assistem novamente o vídeo para tentar entender e qualquer coisa a gente tira dúvidas, tá? Desculpa, gente, o barulho. Tem barulho lá fora, mas tá tudo certo. Pessoal, respondendo tudo isso, vocês vão colocar as referências de onde que vocês retiraram as ideias, principalmente da justificativa, né? Se tem citação dentro das abordagens, emancipatória, ou da superadora, ou da qual vocês vão utilizar. Vocês podem colocar observações, tá? Isso é um plano de ensino. E esse plano de ensino é o que vale para uma das M's, né? Da M3. Agora, o que é o plano de aula, professora, junto com o plano de ensino? O que vocês vão fazer? Poxa, terminei o plano de ensino. E agora a professora está pedindo um plano de aula que está relacionado ao plano de ensino. O que eu vou fazer? Qual que pode ser um plano de aula? Eu vou escolher um plano de aula que eu iria trabalhar com eles lá na unidade 2, que é os jogos a partir dos esportes hegemônicos. E eu vou montar um plano de aula como vocês já montaram. Onde que vocês, claro, vocês já montaram e agora vocês têm que fazer dentro daquilo que vocês têm na oferta do plano de ensino. Ou seja, meu plano de aula, se eu estou escolhendo da unidade 2, qual aula vai ser essa? A segunda, a terceira? Não vai, porque eu escolhi 4 aulas para a unidade 1. Então, lá na unidade 2, ele vai ser o quê? Provavelmente a minha 7ª, 8ª aula, se eu estivesse lá na prática fazendo, certo? Então, eu vou colocar aula da unidade 2, ou terceira aula da unidade 2, primeira aula da unidade 2, pode ser da unidade 3, pode ser da unidade 4, vocês vão escolher. Eu tô aqui dando exemplo. Então, eu quero a terceira aula da unidade 2, ok? Fiz. Eu vou construir. Poxa, se na unidade 2 eu tô falando que eu vou trabalhar com jogos, então eu vou fazer o plano de aula, esportes hegemônico, 2 pontos, jogos e construção de regras,
né? Claro, tem que ter os objetivos de aprendizagem também, como vocês já fizeram, eu já trouxe feedback de retorno para vocês. Vai ter que ter os procedimentos metodológicos, ou seja, quais são as atividades de jogos que vocês vão fazer, de mudanças de regras a partir dos jogos hegemônicos. A aula vai ser de 45 ou de 50 minutos, né? Os critérios vão ser participação, etc e tal, todos que vocês escolherem, formação da autonomia e tal, se tu tá se tratando das abordagens críticas, e os instrumentos é aula prática, quando se trata do plano de aula, tá? Vocês vão o quê? Imprimir o plano de ensino, que às vezes dá 3 páginas, às vezes dá 2, né? Depende de como vocês vão escrever ela, e o plano de aula ao final, e vão deixar junto grampeado o plano de aula, tá? O plano de aula é o mesmo modelo que vocês utilizaram lá, já na M1, já na M2, tá? É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. O plano de ensino é uma nota da M3, isso tudo que eu expliquei aqui, e o plano de aula é a outra nota da M3. O que eu vou mudar vai ser os pesos. O plano de ensino vai valer 6 e o plano de aula vai valer 4, peso 4, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato, de preferência no grupo, tá? Porque às vezes eu perco as mensagens quando tá ali, eu não tenho identificação do aluno e assim por diante, tá? Então, se vocês mandarem no grupo, eu já sei do que tá se referindo. Claro, gente, quando tiver realmente dúvida, né? Eu quero escrever uma letra tal, eu vou pedir para a professora se eu posso ou não posso escrever. Não, estudem, leiam, pensem sobre o que é um plano de ensino, vejam qualquer coisa, se vocês ainda têm dúvida, façam mais pesquisa sobre isso. Realmente precisa ler a BNCC, senão não vai entender o que são competências, o que são habilidades. Não vão direto só no Google ou não vão para o IA, porque ele transforma as coisas, ele não traz de uma forma correta, por exemplo, essas competências, essas habilidades, as unidades temáticas de cada um, tá? Gente, era isso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu espero que dê tudo certo e vocês precisam me entregar impresso na quarta-feira na nossa aula, às 7 horas da noite, lá no ginásio principal, tá? Então, nós temos aula lá no ginásio principal, porque nós temos que pegar os materiais dos alunos ainda que faltam fazer as práticas e vocês me entregarem o plano de ensino. Eu vou pedir encarecidamente para que todos venham à aula em respeito aos grupos que ainda não apresentaram, entendendo que também é uma forma de avaliação, mas não estou falando isso em forma de ameaça, estou falando isso em forma de importância da nossa disciplina, uma forma de despedida, de respeitar os colegas das suas práticas, né? E assim por diante. Então, vamos fazer uma aula com essas práticas que faltam. E em seguida, vocês vão me entregar o plano de ensino e o plano de aula. Ok, gente? E pode ser feito no máximo em quarteto, no máximo, tá? Beijão para todos e até quarta-feira.